Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 30 de janeiro, do Opinião Litoral. Vão analisar as notícias com você o Roberto Mohamed e o Riba Zaidan. Roberto Mohamed é advogado, Riba Zaidan engenheiro, empresário daqui do Sistema Costa Norte. Roberto Mohamed foi ao baile da cidade no sábado. No domingo teve o show do Jota Quest, teve queima de fogos, teve muito mimimi, né? Muita gente reclamando da queima de fogos em pleno domingo. Foram fogos que sobraram do Ano Novo, em que duas balsas não puderam participar da queima de fogos. Qual é a sua avaliação do aniversário de Santos, Mohamed? Eu acho que foi feita uma programação adequada para o que a cidade merece. E quanto ao mimimi dos fogos, é gente chata, né? A gente chata tem mais é que se explodir mesmo. O horário foi adequado, não foi tarde. Eu acho que a prefeitura usou o que tinha disponível. Vai fazer o quê? Dispensar as balsas que não funcionaram no dia? E da sua casa certo. Deu para ouvir bem. Total, as duas estavam praticamente na frente. Eu achei muito bonito. Não era um horário que fosse incômodo e não, é mimimi de gente que só gosta de encher o saco, senão o Santos está cheio. Aí fica aquele pessoal, o baile é elite e tal. Fala, você tem que ter esse tipo de... A cidade parece que se ressentiu dele não ter acontecido, né, desde da pandemia. Eu sempre fui muito claro em relação ao que eu penso me considero um cara de esquerda, de centro-esquerda, mas essa história, essa mania, a gente faz, como eu fiz com o André Roncalha semana passada, a elite brasileira é risível, mas é preciso você ter esse tipo de evento que é beneficente, inclusive esse ano foi além, porque destinou dinheiro também para a Casa da Juventude, que é um empreendimento novo, uma instituição nova, estava muito bem organizado, é o momento em que as lideranças políticas e empresariais da cidade se encontram, e isso tem que acontecer. Único senão para uma organização que, na minha opinião, foi muito bem feita, tem que dar os parabéns para o Fernando da Atrio e para a Prefeitura, não sei qual secretaria trabalhou diretamente com ele, mas tudo foi muito bem organizado. Mas algo que acontece em Santos há mais de 2 décadas e que acontecia no Mendes Convention e agora acontece no Blue Med, e parece que o Ministério Público em Santos é letárgico, né? Ele está na fase de mariposa e de pupa e não vira borboleta, porque a venda casada é proibida no Brasil. E desde o tempo do Mendes Convention, e agora acontece no Blue Med, eles cismam em ter bufês do centro de convenções. O do Mendes era ruim, sempre foi. E eu achava que era um absurdo as pessoas aceitarem a venda casada. Porque não tem sentido. Porque quando você trabalha com todos os bufês, você tem todo mundo trabalhando para você para alocar seu espaço de eventos, que tem que se pagar com locação. Quando você dá, e aí no caso do Mendes era até grave, porque não era a área deles, né? E buffet é uma coisa que tem que ser do ramo. Ele era ruim, mas esse Eldorado, que é o buffet do Blue Med, é uma coisa horrorosa. Eu nunca vi um buffet tão ruim. Olha, não dá para descrever. E aí não tinha nada a ver com a festa, porque ele é muito ruim. E quando você obriga, como é que você faz a venda casada? Não, você pode usar qualquer buffet, você paga uma taxa de cozinha. A taxa de cozinha é um absurdo. E aí você obriga a usar um buffet que é péssimo. Isso é venda casada. Cadê o MP? Como é que talvez a prefeitura não tenha tido o conhecimento, já contratou uma empresa terceirizada, e o Fernando é aquela história do, se eu vou brigar agora, depois quando eu fizer uma outra festa, vai ter retaliação, mas alguém tem que colocar o Ministério Público nisso, porque é venda casada, e venda casada não pode ser feita nem direta nem indiretamente. E é incrível como essa empresa que administra o Blue Med é incompetente. Se ela não consegue fazer aquilo dar lucro, é por causa da incompetência generalizada desta empresa que foi celebrada pela prefeitura quando fechou o contrato. Os caras não servem para administrar quitanda. Não vem dizer que já privatizaram isso, já privatizaram aquilo, administram em São Paulo. Em São Paulo, meu amigo, você bota um armazém, pinta de branco, vai ter gente lotando aquilo. São Paulo tem restaurante húngaro, tem restaurante da Croácia, tal, e tem público.
Agora, aqui, quando você tem praticamente monopólio, porque não existe local de evento igual, e mesmo assim você não consegue fazer dar lucro, meu amigo, vocês têm que se profissionalizar, têm que conhecer a cidade para onde vocês vão. Então, para mim, é lamentável que não se tome uma providência contra essa venda casada que tem que ser proibida, isso tem que acabar de uma vez. Não tem esse negócio de, não posso arrumar briga porque depois eu não vou conseguir fazer outro evento e tal. Tem que ir para a cabeça, porque empresário ruim tem que tomar na cabeça mesmo. Ribas Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Você também foi na festa? Foi, estive lá, Ele muito fala boa. como se ele não tivesse ido. Eu também fui na festa. Nós, aliás, tiramos até um retrato junto lá. E a festa? Eu achei a festa maravilhosa. Você assina embaixo do que o Mohamed falou, não? Eu não fiquei para o jantar, então eu fiquei só na parte do bartender ali, nos drinks, né? O jantar eu não fiquei, mas a entrada, como é que é? A entrada lá... A mesa de coquetéis, né? Não, o balcão de coquetéis. Que eles colocam lá para a gente saborear, não estava bom. Então, já nem esperei o jantar e fui embora. Então, endosso pela entrada. Então, já... Mas o problema não é a qualidade da comida, Zaidan, é essa mania de fazer venda casada nas coisas, né? A gente não toma providência. Pode até fazer, mas desde que tenha qualidade, desde que seja bem servido. Isso é não, muito mas bom. O Roberto Mohamed tem razão no que ele fala. Se o centro de convenções trabalha com todos os bufês vão trabalhar com o centro de convenções. É uma recíproca, é disso que você está falando, né? Exatamente. Agora, o Zaidan falou que saiu antes do jantar. Quem saiu, mas pode ter sido coincidência, antes da Polícia Federal chegar ontem em Angra dos Reis, foi a família Bolsonaro. Eles saíram às 5 da manhã. Tem duas versões, uma que teriam fugido, outra que teriam ido pescar. Em qual que você acredita? Eu acho que falaram para eles que ia ter operação e eles foram pescar. As duas coisas são verdadeiras. Estamos falando da motivação. Porque é óbvio que tem gente dentro da estrutura da Polícia Federal que é leal aos bolsonaros. Eles conseguiram, durante os 4 anos, se enfronhar naquilo. Já não é só o Ramagem. Todo mundo fala do Ramagem. O Ramagem era amigo pessoal deles, né? A gente não pode esquecer que a família era um deputado estadual, isso antes de 2018, 2 deputados federais, um pelo Rio e um por São Paulo, um deputado estadual pelo Rio de Janeiro e um vereador no Rio de Janeiro. É lógico que a influência política deles era grande. O do Rio de Janeiro é senador, né? O do Rio de Janeiro é senador. Hoje era deputado estadual, hoje é senador. O Flávio era deputado estadual. Então, a família Bolsonaro tinha os seus braços de amizade, como qualquer deputado tem, como qualquer político tem. Quando o Eduardo Bolsonaro é agente da Polícia Federal. Ele é policial federal, o Eduardo Bolsonaro. Então, é uma coisa que a gente hoje é deputado federal. Exato. A gente tem que olhar que é lógico que eles têm contatos. Quando começaram as operações do PT, eu tenho alguns amigos, inclusive colegas de turma que são delegados federais, as operações da Polícia Federal foram muito bem articuladas no final do governo Fernando Henrique, durante o governo Lula, justamente porque os policiais só ficavam sabendo o que eles iam fazer no dia. Então, eles se reuniam em determinado lugar, e aí aquele responsável pela operação jogava, eu não lembro se era por celular tal, o endereço e onde ia ser a operação no próprio dia, que começava às 5 horas da manhã, 6. É assim que você faz uma operação de verdade, porque você sabe que pode ter vazamento. Eu não sei se tomaram esse cuidado dessa vez, não sei. E eu acho que aí tem as duas coisas. Eles foram pescar, agora a questão é, por que eles foram pescar? Eu acho que houve uma comunicação e para evitar o confronto inicial, porque eles chegaram na casa depois ainda com a Polícia Federal lá. Mas uma série de mentiras foi dita. Disseram que acharam um notebook da ABIN, era mentira, não tinha notebook da ABIN nenhum. Fantasiaram muita coisa e eu acho que foi uma coisa infeliz o ocorrido depois do almoço, nas redes sociais do governo federal, lançarem indiretas sobre a operação. Isso politiza um trabalho que não pode ser politizado. E aí você dá munição para o outro lado. É inacreditável como o PT é burro. Ou melhor, o PT não é o PT. Foi nem na rede social do PT, foi na rede social do Lula.
Do Lula. Mas são os petistas que estão lá que fizeram essa bobagem. O governo não pode deixar uma operação policial ser politizada. Eu sei que a tentação é grande, mas lançar indireto, fazer gracinha em redes sociais oficiais foi uma coisa muito infeliz que o Bolsonaro fazia no governo dele e era criticado. Então você não pode fazer o mesmo. Isso para mim foi absolutamente infeliz, o governo não podia ter feito isso e entregou de bandeja munição para os caras colocarem nas armas deles. Eu acho essa operação muito bem feita. Teve uns trapalhões lá no meio, isso que você falou, as trapalhadas, mas é uma operação bem feita, tá? Para apurar a realidade, porque você não pode, não estou falando que utilizaram ainda, né? Uma instituição de Estado para te beneficiar. Eu sou o presidente, eu vou usar a instituição de Estado, que era a BIM, ou que é a Polícia Federal, para me beneficiar. Isso não pode. Tá? E pelo que tudo indica, utilizaram uma ABIN 2 ou ABIN 3, sei lá o quê, ou ABIN paralela, para beneficiar determinadas pessoas. Então eu acho que isso a operação está bem centrada, tem as trapalhadas que você falou, mas está bem centrada, acho que tem que chegar no fim, tem que apurar, para servir de exemplo para outros governantes de plantões não utilizarem o mesmo modus operandi. Que seria essa questão de espionagem de adversários políticos não autorizada pela justiça e que motivou nos Estados Unidos a única renúncia de presidente da história dos Estados Unidos é por um caso parecido com esse, né? Sim. Não houve uso da CIA, mas houve espionagem do partido adversário. Espionagem do partido adversário. Agora, tem uma coisa também, a gente não pode pegar e fechar os olhos para a realidade. Uma coisa que deveria ser e o que é. É histórico nesse país o uso de informação privilegiada. Não precisa muito. Teve um presidente da Vale, quando ela era estatal, chamado Eliezer Batista, que por coincidência é pai do Eike Batista, e que mandou fazer com dinheiro da Vale, foi o governo que fez, o primeiro levantamento geológico do Brasil, via satélite. Foi pago uma fortuna para satélites americanos para fazerem foi o primeiro levantamento geológico que se fez no Brasil. O que era esse levantamento geológico? Para levantar a possibilidade de exploração mineral em todo o território brasileiro. O Eike Batista, quando deixou a presidência da Vale, levou junto. E aí se explica por que ele se tornou um dos maiores mineradores do Brasil, privados, antes da privatização da Vale. Então, vamos entender que esse tipo de informação privilegiada no Brasil, o que o Zaidan falou, é o país ideal. Infelizmente, o Brasil está muito longe de ser o país ideal com esse respeito às instituições. Cultural, porque se existe a ABIN, é para levantar informações e informar ao presidente da República, ao presidente, de que ele está sendo monitorado, de que ele está sendo ameaçado. Essas instituições têm que existir para proteger a presidência da República, no caso da ABIN, e ministros também de estados, entendeu? Agora, se desvirtua a utilização dela, porque o que a gente percebe é que a ABIN, Polícia Federal, está virando instituição não mais de Estado, mas particular, do mandatário de plantão. É isso que a gente percebe. Não que esteja acontecendo, mas é a percepção que a gente tem. O Opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente, que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, que hoje tem o Riba Zaidan e o Roberto Mohamed comentando as notícias com você. Zaidan, a gente está no litoral, de Bertioga até Peruíbe, também tem o litoral mais ao sul, também tem o litoral norte. A gente não tem tão latente, tão potencial aqui o problema da Cracolândia em São Paulo. Mas tem também, em Santos tem uma Cracolândiazinha no mercado municipal, na Catraia, tem outra no túnel do VLT, perto do Clube dos Ingleses, tem também.
Agora, é inadmissível que moradores da Santa Efigênia, do centro de São Paulo, não possam sair de casa, que a van não possa entrar para levar as crianças na escola, que lojas sejam saqueadas, como essa que foi no fim de semana, em que o empresário anunciou que vai fechar a loja. E é inadmissível, ontem eu ouvi da boca do governador ele dizer que agora é a Operação Verão, é a maior Operação Verão da história, que os policiais estão no litoral. Quando acabar a Operação Verão, vai reforçar a segurança. É inadmissível ouvir isso do governador Tarcísio. Eu ouvi da boca do governador. O prefeito reforçou a guarda municipal ontem lá, sendo que um vizinho da loja saqueada chamou a guarda municipal, tem esse testemunho, e a guarda municipal disse que não era atribuição deles, que teria que ser a polícia militar. Agora, dá para entender um problema tão antigo, não ter solução até hoje, ficar castigando os moradores e comerciantes dali? Ô Paulo, eu tenho um primo, o Nuri. Eu vou até mandar o link para ele. Ele é o síndico da Santa Efigênia, o Nuri. Ele tem um prédio lá com várias lojas que ele aluga. Ele é dono da Eletrosats e tantas outras lojas lá. Libanês, Nuri, nasceu no Líbano. Está lá, a maior parte de lá é tudo árabe, né? Agora tem invadido, uns coreanos invadiram também lá. Mas a maior parte é tudo libanês, sírio, né? E ele falou para mim, eu estou entregando os pontos. Porque isso é recorrente. Não é que foi a primeira vez que aconteceu. Não é a primeira vez, sabe? Isso é a esculhambação, a deterioração da autoridade pública, sabe? Isso é a maior esculhambação que eu já vi. Ah, mas os usuários de crack, que se dane, pode usar o que quiser. O que não pode é vandalizar, roubar, assaltar, sabe? Isso não pode. O Estado tem que dar segurança. Hoje eu escutei uma conversa, hoje não, ontem à noite, eu escutei uma conversa do Tarcísio. Eu gosto do Tarcísio, Paulo. Conheço o Tarcísio há muitos anos, é um cara prático, objetivo, sabe? Ele é egresso da AMAN, fez a AMAN, Escola Militar de Agulhas Negras, do Exército, depois foi fazer o IME, ele é engenheiro do IME. Do ITA, né? Não, IME. IME. Instituto Militar de Engenharia, lá na URCA, ele fez o IME, não fez o ITA. Então, um cara bem formado, sabe? Ele tem formação. Agora, é uma firola do Tarcísio, que agora eu vou contratar, eu vou pegar policial da reserva para colocar no serviço administrativo 2.000 policiais, eu vou colocar 2.000 policiais para a rua. Oh, mas você já tinha que ter feito isso antes, Tarcísio. Porque parece que eles coisam por evento, sabe? Eles vão por evento. Acontece o evento, aí agora vamos fazer isso. Acontece outro evento, agora vamos fazer isso. Não dá, Paulo. Não dá, sabe? E não é só o comércio, não. O comércio é o que sofre mais. Porque as pessoas estão fugindo da Santa Efigênia. E é o maior centro de produtos do Brasil, não é do estado de São Paulo, não. Produtos eletrônicos e afins, tá? Estão fugindo de lá. Juro que eu não entendo. Agora, é muito vagabundo de rua se dizendo que viciado. É vagabundo de rua. Hoje mesmo, estava saindo de casa lá, passando em frente ao mercado, meia dúzia de vagabundo de rua, tá? Moleque de 18, 19 anos, com colchão de casal, deitado na porta do mercado. Foi o guarda municipal lá retirar esses vagabundos. Saíram na porrada com os guardas municipal. Que isso? Onde é que nós estamos? É uma situação surrealista, né? Ainda tem, mas por quê? Porque ela bate com o discursinho ridículo da esquerda, aquela turma lá daquela maluca no Rio de Janeiro, que fala da lógica do assalto e tal. Essa gente é que... Mas eles fazem muito barulho, mas são minoria. Eu não sei por que as pessoas têm medo deles ou a imprensa fica dando eco a eles. Mas tem uma coisa que tem que se reconhecer no Tarcísio. Eu nunca vi um governador que não tivesse a mínima noção do que é ser governador de estado. É o caso dele. Ele não tem um projeto, em área nenhuma. Em um ano de governo, ele não conseguiu realizar um projeto, nem em educação, nem em saúde, em nada, nada.
A única ação de segurança que ele faz é a Operação Escudo, usando a PM. Governador, o senhor, ao invés de contratar 2 mil aposentados para colocar para trabalhar no serviço interno e liberar 2 mil, eu vou dar um conselho para o senhor. Não adianta fazer esse tipo de ação se você não tem quem apurar a responsabilidade. Sabe quem faz isso? A Polícia Civil. Que o PSDB que lhe sucedeu não foi sua culpa. Sucateou a ponto de deixar a Polícia Civil quase à beira da extinção, porque ela tem 1/3 do efetivo necessário. Necessário para fazer o mínimo. Não tem investimento em equipamento, não tem incentivo, a carreira está abandonada, não consegue repor as aposentadorias, 1/3 do efetivo. Se você não investiga, você não prende o líder. Se você não consegue retirar os caras, porque a PM prende e o juiz solta, não é por conta do juízes fazem isso. É porque não tem inquérito, porque a civil não dá conta. E o senhor não foi o responsável por essa destruição da instituição. Porém, em 1 ano, o senhor não fez nada. Nada. O senhor não fez uma licitação para a reforma de distritos. O senhor não fez uma licitação para a compra de equipamento. O senhor não abriu concurso nenhum para a Polícia Civil. O senhor só vai participar de sonoridade da PM. Legal o senhor ter sido militar. Mas a polícia é uma instituição no Brasil dividida em 2 que tem papéis diferentes. Não adianta só mandar a PM para tudo. Agora essa Operação Escudo virou moda. Aí o senhor pega e bota a rota e o choque na rua, isso serve para quê? E no que aconteceu no centro, foi um desastre o que o senhor falou. Não é a Guarda Municipal. Guarda Municipal não tem poder de polícia, muda a Constituição. Já cansei de falar aqui. Guarda Municipal é uma guarda que existe para tomar conta dos próprios municipais. Ela pode atuar auxiliando a PM. Ela não substitui a PM. E o senhor, governador, devia no mínimo saber disso. Tá bom, o senhor fez engenharia, não fez direito, mas algum assessor o senhor deve ter. Guarda Municipal não tem poder de polícia. O STJ já disse claro, quer fazer, muda a Constituição. Guardas municipais não são polícias municipais. Se um dia forem, poderão auxiliar a polícia militar, jamais substituir a polícia civil, porque essa querem destruir. Quando, na verdade, ela é a essência da atividade policial, porque polícia não pode ser militar. Só no Brasil tem essa excrescência. Polícia é civil. A polícia que funciona em qualquer lugar do mundo é civil. Ela pode usar a expressão sargento, tenente, capitão, o que for, mas ela é civil. Ela não pode ser militar. O que militar tem a ver com polícia? Agora, governador, o senhor tem que fazer um curso rápido para ser governador. Porque não é só privatizar a Sabesp, privatizar isso, privatizar aquilo. Daqui a pouco o senhor vai querer privatizar a polícia, vai querer privatizar o sistema de saúde já está indo mesmo para privatização. Agora, não dá, isso não é ser governador. Ser governador é ter um projeto claro de Estado para a saúde, para a educação. A única coisa que o senhor fez na educação foi comprar os equipamentos do seu amigo lá, que o senhor nomeou secretário de educação. Eu acho que o Tarcísio está devendo. Infelizmente, ele está devendo desde que ele assumiu. O Mohamed citou a Operação Escudo e nesse domingo mais 4 mortes na retomada da Operação Escudo, depois de atentados a policiais, com mortes também, nesse mês de janeiro, em 5 regiões do estado. Essas 4 mortes foram em Guarujá. Ô Paulo, você tem 70 anos, o Mohamed está chegando lá. Se Deus quiser, vai chegar lá. O Mohamed demora ainda, eu já passei. Eu espero que ele chegue, senão você não vai viver, né? Não, mas espera aí, mas eu estou longe ainda. Eu estou longe ainda. Eu estou nos 70. Eu sou do tempo que bandido não atirava em policial, não, cara. Não afrontava a polícia, né? Não tinha isso. Eu tive um irmão, tá? Tenho um irmão que está na reserva. Foi coronel da reserva, mas ele saiu do Barro Branco em 74, como tenente, passou pela rota, passou pelo bombeiro e terminou comandando a Zona Leste. Tá? Comandou a Zona Sul e depois comandou. O tempo dele, sabe, é do tempo que o Maluf era governador. O Erasmo Dias era o
comandante da Polícia Militar, que era o Coronel Erasmo Dias, que era aqui do Forte, sabe? O secretário era um promotor, nem me lembro o nome dele, mas bandido respeitava a polícia. Hoje a polícia caça o bandido. Hoje, se um bandido matar um policial, ele recebe um prêmio. Não só uma tatuagem, mas recebe um prêmio. Mas como é que você quer? Aí põe câmera para ver como é que o policial vai agir. Eu não sou contra esse negócio de câmera, não. Mas tem que respeitar a polícia, porque ela está na rua para nos defender. Porque até a arma que a gente tinha direito, eu tinha porte de arma, não a posse somente. Eu tinha porte de arma. Caçaram o porte. Aí eu sou CAC. Não pode, o CAC já não pode mais atiro, vou para o clube de tiro, atiro, treino, mas não pode mais ter a arma andando como eu saía. O porte, né? Tá. Para mim sair de casa, para ir até o clube de tiro, eu tenho que desmuniciar, desmontar a arma toda, sabe? Para chegar lá no clube de tiro, montar para atirar. Não que a arma é essencial para uma defesa. Mas se o bandido souber que naquela família, naquela casa tem uma arma, ele pensa 2 vezes antes de entrar. Não pensa, Zaidan. Não pensa. É capaz dele querer entrar mesmo que é para roubar a arma. Ah, não. Agora, veja, o Zaidan tem razão. O policial ele não pode virar alvo, caça de bandido, de criminoso, que depois recebe uma promoção na hierarquia do crime quando apresenta a morte do policial. Sim, o problema é que não estão... Essa situação... Você lembra da minha frase o tempo todo aqui, tem que deixar a polícia ser polícia. O problema é que eu falo, essa gritaria desse pessoalzinho medíocre de esquerda com alguns setores da imprensa, que nem eu vi uma repórter uma vez perguntar para um secretário de segurança que deu a ordem para ver com fuzil, atira. Ah, mas se confundirem o fuzil, for um guarda-chuva. Ele deu risada na cara dela. Falou, a hora que um sniper da polícia confunde um guarda-chuva com um fuzil, você é ridícula. Quer dizer, esse tipo de gente ridícula que está na imprensa tem que ser descartado, deixa eles falarem e gritarem. O grosso da população quer polícia sendo polícia, e tem que deixar a polícia sendo polícia. O problema é a falta de um projeto de segurança, o Zaidan. Não adianta prender se você não investigar, e para investigar precisa da Polícia Civil. O governador não pode passar mais um ano sem fazer concurso, sem comprar equipamento, porque sem a Polícia Civil vai continuar prendendo e soltando. Depois do intervalo, uma pauta nacional, o rombo de 230 bilhões nas contas públicas do governo federal, e uma pauta local, mais de 35 praias impróprias no litoral de São Paulo, em plena temporada de verão. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, Roberto Mohamed e Riba Zaidan comentam as notícias com você. E uma dessas notícias que fez as redes sociais ferverem ontem é o anúncio de um rombo maior do que o esperado nas contas do governo federal em 2023. 230,5 bilhões de reais, Mohamed. É aquela mania de pintar a coisa, de falar a coisa que você fala bobagem que quiser. Porque você está falando com bolhas e aí transforma mentira em verdade, né? Que nem Santos perder 750 milhões de ISS, né? Coisa de ignorante mal intencionado. Só desses 230, só fazer uma conta. A gente às vezes aqui não consegue fazer os quadros lá, mas porque não passa antes, mas veja bem. 90 bilhões de reais dos 230, 90, ou seja, só sobram 140, 90 bilhões foram os precatórios que o seu Paulo Guedes represou durante 2 anos. O precatório, gente, é aquilo que a União paga como condenação em ações judiciais. O que significa isso? O governo Lula pagou precatórios de 2021, 2022, além dos precatórios agora que vão ser liberados em 2023. O Paulo Guedes fez aquela história de pagar em 10 anos os precatórios.
institucionalizou o calote histórico que nunca existiu antes. O precatório é dinheiro para a empresa, para quem tem imóvel desapropriado, sim, mas tem os precatórios alimentares, que são previdenciários, de ações de pessoas contra a União Federal, que tem caráter alimentar, desapropriações de pequenos imóveis de famílias que dependem daquilo. E o precatório, quando ele é pago, ele gera uma reação em cadeia, ele injeta dinheiro na economia e também volta como imposto, porque o precatório é tributado, paga imposto de renda. Então essa falácia toda, o rombo não é de 230 bilhões, porque o Lula pagou a dívida que o Paulo Guedes não pagou. Vamos deixar isso claro. De 230, você tira 90, dá 140. Em 2023, no início de 2023, teve um monte de conta pendurada. Porque, veja bem, esse déficit é de janeiro a dezembro de 2023. Um monte de conta pendurada do seu Jair Bolsonaro que ele não pagou. E que foi paga no início do governo Lula, porque você tem que pagar. E tem também as compensações do ICMS. Né? Exatamente. Fora as compensações do ICMS, que também foi pendurada pelo governo anterior. Vamos lembrar que o orçamento do ano passado foi feito em 2022, ou seja, pelo governo anterior, pelo seu Paulo Guedes. Não foi feito pelo Lula. Ele conseguiu, através de algumas emendas, no início do ano, e todo mundo vai lembrar disso, tirar algumas coisas do orçamento anterior, mas não foi o governo Lula que fez esse orçamento. É lógico que ele vai ter rombo, porque se você dimensiona para baixo a despesa para criar um faz de conta, você acaba estourando o orçamento. Então vamos colocar claramente que bomba relógio é a coisa mais antiga na política brasileira. E foi o que aconteceu. Este rombo de 230 bilhões não é real. E existe uma história por trás dele. Eu acho que tem que bater palma de pé para o pagamento dos precatórios, porque é dinheiro injetado na economia e é justiça com pessoas que esperaram ações correrem 10, 15, 20 anos na justiça. Afinal de contas, estamos falando da Justiça Federal, né? Aquela que foi criada para não funcionar. E isso tem inclusive trabalhistas, Paulo, quando a União é condenada. Não pode ser acreditado a esse governo. Então, com todo o respeito às pessoas que ficam postando bobagens, né, em redes sociais ou nessas bolhas de WhatsApp, Telegram, raio que o parta, vamos começar a pensar um pouquinho mais que tudo tem que ter limite, até para ser idiota. Não é crime, mas até para ser idiota tem que ter limite. Um pouquinho também, viu, Mahomet? O governo tem uma máquina de gastança, né? Muito. É um governo que gosta de gastar, sabe? Você vê que o governo anterior deixou a máquina com 6 mil, em torno de 6 mil funcionários, né? E em um ano, 6 mil já passou de 20 mil, sabe? Uma coisa é acomodar os parceiros, né? Entende? Isso é uma máquina de gastança. Não que isso não representa nem 10% desse 230 bi, isso daí, nem 1%. Mas é uma máquina de gastança também, meu irmão. O Mohamed detalhou bem esse rombo de 230 bi num orçamento feito em 2022, que previa um déficit de 65 bi, e a esse déficit foram somados as compensações de ICMS que ficaram devendo para os governos estaduais e para os municipais, e também os precatórios que tinham sido adiados até 2026. Mesmo assim, é bom a gente destacar que os 65 viraram 120, 130 com o Lula, e que essa máquina de gastança tem uma nota dissonante, que é o ministro Fernando Haddad lutando por uma meta de déficit zero, que eu não conheço ninguém que tenha dito, eu acredito nessa meta déficit zero. Só o próprio Haddad. Mas mesmo não acreditando, é importante lutar por ela, sim, porque significa que o déficit pode ser reduzido. Agora, Zaidan, a gente está em plena temporada de verão,
Como é que pode mais de 35 praias impróprias para banho? É muita falta de cuidado, não é? Paulo, eu atribuo isso primeiro, uma grande temporada de chuva, sabe? A chuva prejudica muito a balneabilidade das praias. E também a Sabesp parece que estancou. Depois que entrou com esse negócio de privatização da Sabesp, parece que ela ficou parada, sabe? Dos investimentos, principalmente no litoral norte, que ela tinha um planejamento de investimento em saneamento básico, sabe? De coleta e tratamento de esgoto, né? E parece que estancou. E Bertioga, que não tinha uma praia imprópria há muitos anos, eu não me lembro que tinha praia, teve praia imprópria. Há muitos anos eu não me lembro que Bertioga tinha tido bandeira vermelha. E teve bandeira vermelha nesse final de ano. O Zaidan tem razão quanto às chuvas, né? Tem chovido mais do que em outros verões, né? Sim, até porque, Paulo, tem uma coisa que a gente tem... É triste ver isso, mas, por exemplo, por que Santos não está tão afetado em relação a isso? Você lembrar que Santos sempre foi uma desgraça, o mar, por causa do porto, porque não havia regra clara de descarte dos navios. Hoje existe uma fiscalização intensiva, o porto não atinge mais tanto a balneabilidade das praias por conta disso. Eu acho que o que falta nas outras cidades é um trabalho de verificar a causa desse problema, porque Santos era o porto, todo mundo sabia disso. Praia Grande, Zaidan, ajuda a minha memória, porque, se não me engano, houve um problema no emissário submarino. Lembra? Ele tinha um tamanho que não era o suficiente, estava dando retorno. Eu não sei até hoje se isso foi corrigido. Parece que foi corrigido, sim. O Guarujá sempre teve uma qualidade de praia muito maior que a nossa. De uns anos para cá começou a não ter. O que está acontecendo? Eu acho que o primeiro passo, Paulo, porque é muito fácil soltar a notícia. As praias não podem ser frequentadas, estão poluídas demais, falta de balneabilidade. Tá bom, por quê? A gente não vê o porquê. E isso tem que ser um estudo aprofundado. Eu acho que enquanto a gente não fizer isso, aí põe na bandeira vermelha, fica metendo pau no prefeito, fica metendo pau no secretário de meio ambiente, não é assim. Vamos entender o porquê. E aí vamos atacar a causa. Eu não vejo isso acontecer. Esse é o problema. Eu não vejo um trabalho sério atacando as causas desse problema nas praias da Baixada Santista. E olha, nós temos condições. O Instituto Oceanográfico da USP tem base aqui. Ele poderia ser, aí é que eu digo da falta de verba. Em vez de ficar pagando só salário e de ficar tendo greve toda hora, por que a gente não faz a USP funcionar? O Instituto Oceanográfico da USP poderia fazer um levantamento em todas as praias do litoral, porque é trabalho deles também. E isso é eficiência, isso é trabalho de pesquisa, isso é dinheiro bem gasto. Eu não entendo por que essas coisas não acontecem. Na verdade, a gente sabe que é possível uma praia limpa e despoluída, porque a gente tem aqui a Praia do Tombo, em Guarujá, com selo azul, que é o selo mais prestigiado. Há 14 anos. Há 14 anos. Então, a gente sabe que é possível. O emissário de Santos, ele lança o esgoto com tratamento primário a 4,5 km da costa. Então, é um ponto estudado onde as correntes, as marés levam para longe. Em caso de algumas conjunções em que ele volta num nível de diluição menor do que 1.000 coliformes por 100 ml. O que pode acontecer no emissário é ruptura de tubulação e aí sim a volta do esgoto. Isso acontece. A ruptura de tubulação, essa manutenção precisa ser muito cuidadosa. É um dos fatores que precisa ser cuidado. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação do Ribas Zaidan, engenheiro, do Roberto Mohamed, advogado. É sempre bom fazer a opinião com o chefe. Eu não vou falar que eu não vou colocar na pauta que Santos apareceu no ranking das 10 melhores cidades do Brasil para encontrar um amor de verão. Porque o Mohamed é comprometido, o Zaidan também é casado, eu também sou comprometido, então deixa para o ouvinte tirar a sua própria conclusão em relação a Discute no seu programa de rádio. A esse potencial de Santos de ser um dos 10 lugares do Brasil. Camboriú, em Santa Catarina, também. Os outros são tudo capital. Camboriú é um pouquinho mais caro. Aqui sai um pouco mais barato. Um lugar ideal para achar um amor de verão. Para você que está solteira, para você que está solteiro, potencial de Santos aí
para ser o lugar para você viver, encontrar um amor de verão. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.